Vamos examinar o próximo segmento, próxima unidade sermônica. Estamos trabalhando o livro de Ruth, chegamos na metade do livro, vamos iniciar a segunda metade. Aqui Ruth, capítulo 3, Josué, Juízes, Ruth. Ruth, capítulo 3, nós vamos considerar hoje à noite os primeiros 3 versículos. Mantenha o texto aberto no teu colo. Ruth, capítulo 3, eu vou ler aqui na Ara e tu lês na tua. De 1 a 5, tá? Vamos lá. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite ali impará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Pai, fala aos nossos corações, dá-nos entendimento, Senhor. Repreendemos toda distração, todo espírito satânico que visa distrair as nossas mentes para que nós não absorvamos a Tua palavra. Vem falar conosco agora, Pai, nós te pedimos. Usa minha boca para o louvor da Tua glória, que eu diminua e só Tu apareças. Em nome de Jesus, amém. Temos examinado este livro durante alguns meses, já essa é a 13ª exposição que fazemos. Já vimos que as viúvas, Noemi e Ruth, estavam atravessando grande necessidade quando elas chegaram de volta em Belém. Lembram que elas vieram de Moabe, depois que a família passou ali 10 anos, e agora retornam para casa. No momento da dificuldade, nós vimos aqui que Ruth vai à luta, vai em busca de trabalho. Por divina providência, a jovem vai parar nos campos de um rico empresário chamado Boaz, parente distante de Noemi. Este camarada, Boaz, acaba dando ordens a seu capataz e servos que ajudem a Ruth, favorecendo-a no processo de colheita. Em seu primeiro dia de trabalho, Ruth consegue recolher 20 litros de cevada, uma excelente porção, extraordinária porção, suficiente para alimentar a ela e sua sogra durante 5 dias. Daí em diante, Ruth fica na companhia dos funcionários de Boaz até o fim da colheita. Isso aí eu fiz um resumo aí do que a gente já tratou aqui em exposições anteriores. Em algum momento, após o fim da colheita, lemos que Noemi diz a Ruth, primeiro versículo que nós lemos, 3:1, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? O original hebraico aqui encerra uma ideia de obrigação. Tanto é que a NVI, eu não sei se alguém tem a NVI aí, por acaso, a NVI diz assim: minha filha, eu tenho que procurar um lar seguro. Então, tem força aqui. Vemos então que Noemi se sentia responsável pela proteção da jovem Ruth. É óbvio que Noemi amava muito esta garota. Por sinal, ela já havia demonstrado que desejava um futuro feliz para Ruth, embora tal futuro
pudesse implicar na perda da companhia de sua nora. Isso a gente chama de altruísmo. Vocês lembram que quando as três, Ruth, Orfa e Noemi, vinham saindo de Moabe, Noemi disse: voltem para a casa dos pais de vocês, ainda em Moabe, voltem, não é preciso, vocês não precisam vir comigo, vocês já fizeram a função de vocês. O que ela estava dizendo, ao sugerir que elas voltassem, até comandar que elas voltassem, era uma perda muito grande para aquela senhora, porque ela ia ter aí 3 dias de caminhada, sozinha, chegar no novo local dela, sozinha. Então aquelas jovens queriam ir com ela, mas ela disse: não, vocês se considerem liberadas, busquem um futuro para vocês. É o que ela diz. Se tu bateres os olhos no capítulo 1, volta uma página só, 1, 8 e 9a, olha aí, Ruth capítulo 1, versículos 8 e 9, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Os falecidos são os 2 esposos, Malom e Quilion. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Isso aqui é altruísmo. Altruísmo, ela foi, a senhora Noemi foi altruísta. Uma das marcas do verdadeiro amor é o seu altruísmo. O amor autêntico busca o bem do amado, mesmo que isso implique em perdas para o benfeitor. Quando Deus quis mostrar seu grande amor por nós, Ele escolheu um tipo de amor que é altamente altruísta, o amor da mãe pelo bebê. O amor de uma mãe pelo recém-nascido é altamente altruísta. É o que a gente vê. Olha a escolha que Deus fez em Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter pena do filho que gerou? Mas ainda que ela se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. E eu digo, Israel, é o que ele está dizendo aqui. O amor da mãe é altruísta. O amor de mãe dá a ela forças para suportar todas as agruras do parto e para suportar os primeiros cuidados com o recém-nascido. Eu fui testemunha recente deste fato. Durante dias, semanas, durante meses, uma mãe trabalha incansavelmente, atendendo dia e noite a todas as necessidades da criança, por nutrição, limpeza, carinho, alimentação, cuidado, proteção e etc., sem nunca receber da criança um obrigado, sem nunca receber nenhum tipo de sinal de volta. Isto é um amor altruísta. O amor altruísta do Senhor por nós foi demonstrado de forma magnífica na doação de seu Filho em nosso favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Jesus deixou o conforto e a glória do céu e se entregou de forma altruísta por nós, para que nós não mais vivamos para nós mesmos, mas sejamos altruístas com outrem. É isso que o Senhor espera de nós, uma postura semelhante à de Noemi. Lemos em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivem, nós, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim como Noemi se preocupou com Ruth, assim nós devemos nos importar não apenas conosco mesmo,
mas com os nossos irmãos. Eu, como pastor, sou chamado a me importar não apenas com os membros da PIB do Pará, mas com todos que me procuram e que eu posso ajudar. Inclusive, eu tive hoje, lá no gabinete, uma pessoa que veio perguntar para mim se eu o casava, embora ele não seja membro da igreja. Se completar as requisições, sim, já casei gente fora daqui, já fiz curso de noivo, de pessoa que não tem nada a ver com a nossa comunidade, porque nós devemos servir, se possível, a todos. Eu não devo agir de uma maneira egoísta, só querendo aqueles que são daqui, mas eu devo ter essa visão de ajudar e abençoar a todos quanto possível. Me veio uma sentença de minha mãe que dizia: fazei o bem sem olhar a quem. Esta é a postura não apenas do pastor, mas de todos nós. Você é chamado a ser altruísta, o pão da vida, e muitos ministérios de nossa igreja nos dão amplas possibilidades para sermos altruístas. Acabamos de ver aqui o chamado do missionário Guilherme, a que nós possamos servir nesse momento do Natal para todos. No fluxo do texto, isso aqui tem relação com o primeiro versículo. No fluxo do texto, retorna Ruth 2, 3:2. Boaz, diz Noemi, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira para ir. Mais uma vez, Noemi afirma que Boaz é parente e, consequentemente, ele é Goel, ele é resgatador, como fica explícito em Ruth 2, 20c. Ruth 2, bate o olho na página anterior. Nós já tratamos desse assunto. Este homem, Ruth 2, 20, parte C. Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos Goel, resgatadores. O resgatador tinha várias funções, entre as quais estava a obrigação de casar com a viúva do homem que morreu sem ter filhos homens. Uma vez casado com a viúva, o primogênito seria considerado filho do falecido. Isso é um costume bastante estranho, mas nós temos que lembrar que aquela sociedade veterotestamentária estava debaixo de um outro governo, de uma outra aliança, de uma outra dispensação, diferente da dispensação do Novo Testamento, diferente de Cristo, que eu e você estamos. Nós já estudamos aqui na última pregação, nós já vimos que Boaz retrata Cristo. Vimos isto extensivamente. Boaz é o resgatador de Ruth e Cristo é o resgatador da igreja. Já vimos que o resgatador do mundo antigo tinha que ser um parente da resgatada, e Jesus se tornou nosso parente, compartilhando conosco carne humana. Ao compartilhar a nossa humanidade, Cristo se tornou o nosso irmão resgatador, o nosso Goel. Lemos isso, por exemplo, em Hebreus 2, 11 a 15. Hebreus 2, 11 a 15. Vemos ali, ora, Hebreus 2, a partir do versículo 11. Tanto que santifica, quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, parentes. Ele diz: proclamarei teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, eu e você, ele, Jesus, também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que durante toda a vida
estiveram escravizados pelo medo da morte. Então Jesus compartilhou carne conosco. Jesus, o homem, mas o Logos, o Cristo eterno, que entrou, se fez carne, foi chamado de Jesus, compartilhou a carne, recebeu um corpo para que fosse feito nosso irmão, nosso resgatador, nosso Goel. As palavras da idosa Noemi descortinam algo que parece que vinha remoendo na cabeça dela há algum tempo. Boaz, diz ela, aquele cujas servas você esteve é nosso parente próximo. Durante os 3 meses em que Ruth esteve colhendo nas lavouras de Boaz, Noemi estava orando e considerando a possibilidade de um casamento entre a nora e o empresário. Não é difícil conjecturar. E é interessante que Noemi tem um plano cuidadosamente elaborado. A gente vai ver esse plano já já. Noemi tem um plano cuidadosamente elaborado. Olha o plano aí nos versículos 3 e 4 comigo. Eu leio na NVI agora. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele, Boaz, perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se. Ele, Boaz, lhe dirá o que deve fazer. Aqui, de novo, nós estamos em um mundo bem diferente do nosso. E é muito importante uma explicação para esse comportamento que parece um tanto imoral e indecente. É muito importante nós termos um entendimento aqui do que está acontecendo, senão a gente pode, epa, que pouca vergonha é essa? Antes de qualquer análise deste plano de Noemi, é bom que fique bem claro que não existe nada de inapropriado nessa proposta. De acordo com a cultura da época, Ruth está pedindo ao parente remidor, o Goel, que cumpra o seu papel. A função do remidor, no caso de Noemi e Ruth, era adquirir as terras do falecido e perpetuar-lhe o nome. A confirmação de que não há nada de imoral ou indecente na proposta de casamento é a reação de Boaz ao se deparar com Ruth no meio da noite, deitada nos seus pés. Onde é que está escrito isso? Olha o capítulo 3, versículo 11, olha só mais embaixo, tu leste de 1 a 5. Olha a reação dele. Agora, pois, minha filha, não tenhas medo, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, tu és mulher santa, tu és mulher, não havia nada de inapropriado no comportamento de Ruth. Segundo a cultura da época, a apresentação de Ruth para casamento com Boaz era moralmente impoluta, embora estranha para os nossos dias. Em nossa cultura hoje, nos nossos dias hoje, no nosso ambiente devasso, sexo não tem necessariamente qualquer conexão com casamento e com gerar filhos. Hoje, por sinal, queridos, foi recentemente, foi aí pela década de 50, que sexo foi completamente desvinculado de ter filhos, de ser casado. Foi a invenção da pílula anticoncepcional que provocou um racha entre o relacionamento sexual e ele virou alguma coisa como entretenimento, como é tão comum nos nossos dias. Hoje em dia, sexo está muito vulgarizado e pode, e muitas vezes é visto como uma maneira de mera diversão. Mas isso não era o caso naquela sociedade.
Naquela sociedade não era assim. Sexo tinha que ver com se casar com alguém, ou prostituição, que é uma outra coisa. Prostituição era a dinheiro. Sexo sem prostituição era para casamento. Então o fato que ela estava querendo se relacionar com ele, ela está dizendo: casa comigo, cumpre o teu papel de remidor, compra as terras que estão à disposição de Elimeleque e case-se comigo para suscitar herdeiro para o meu falecido esposo. Ok? Importante esse contexto aqui, senão você se perde. Então, enfatizando ainda uma vez mais, Ruth era uma mulher casta, uma viúva irrepreensível, devotada à sua família, esmerada em seu trabalho, fiel à sua sogra e convertida ao Deus de Israel. Não havia nada em sua postura de busca por Boaz que desqualificasse o seu caráter. Obviamente, ela não era perfeita, como nenhum crente é perfeito. Porém, da mesma forma, da mesma maneira como o imperfeito Boaz representava o perfeito Cristo, assim também a imperfeita Ruth representava a perfeita igreja. Nós devemos ter muito cuidado com alegorias, eu sei disso. Todavia, eu gostaria de retirar alguns pontos, descrevendo Ruth como sombra da igreja. Nós já vimos que Boaz é uma sombra de Cristo. Nós vimos isso aqui quarta-feira passada. E hoje nós vamos ver Ruth como uma sombra da igreja. Vamos de novo para o versículo 3. O primeiro passo de Noemi é lave-se. O primeiro destaque do plano de Noemi é lave-se. O Novo Testamento apresenta a igreja como lavada no sangue de Cristo, seu parente remidor. Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos, diz Paulo, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então a igreja é mostrada como lavada, e a imagem, a metáfora de lavar é obviamente uma mera imagem, porque ninguém se lava literalmente. O segundo destaque do plano de Noemi é perfume-se. Algumas traduções usam uma outra palavra, unja-se, é a mesma coisa. O Novo Testamento apresenta a igreja como o perfume de Cristo, seu parente remidor. 2 Coríntios 2, 14 e 16. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por intermédio dele exala em todo lugar o perfume do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para este cheiro de morte, para aqueles perfume de vida. O terceiro destaque no plano de Noemi é: vista a sua melhor roupa. O Novo Testamento apresenta a igreja como vestida de Cristo, ou revestida de Cristo. Lemos isso em Gálatas 3, 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Quarto destaque do plano de Noemi é: desça para a eira para encontrar Boaz. O Novo Testamento apresenta a igreja se encontrando com Cristo, seu parente remidor. Lemos, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, texto belíssimo. Dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar de trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. A descrição de Ruth como sombra da igreja continua ainda no versículo 4. Olha comigo de novo o versículo 4, Ruth 3, 4.
Quando ele for dormir, note bem o lugar que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se, ele lhe dirá o que fazer. O quinto destaque do plano de Noemi é que Ruth note bem o lugar em que Boaz se deitará. Tal qual Ruth deveria ter seus olhos fitos em Boaz, o Novo Testamento apresenta a igreja com os olhos fitos em Cristo, seu parente remidor. Lemos isso, por exemplo, em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. O sombreamento continua. O sexto destaque no plano de Noemi é que Ruth descubra os pés dele e deite-se. Ou seja, peça para que Boaz se case contigo, ela está dizendo. Peça para que Boaz case-se com você. O Novo Testamento apresenta a igreja como casada com Cristo, seu parente remidor. Por exemplo, Apocalipse 19, 7, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. O sétimo e último destaque do plano de Noemi é que Boaz, abre aspas, lhe dirá o que fazer. Ou seja, Ruth deveria ouvir e obedecer às orientações do seu noivo. O Novo Testamento apresenta a igreja ouvindo e obedecendo a Cristo. Lemos isso, por exemplo, em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Temos aí 7 pontos de sombreamento entre a maneira como Noemi descreve o papel que Ruth deveria desempenhar e o papel da igreja. Agora, por fim, qual é a resposta de Ruth a todas as orientações de sua sogra? Olha comigo o versículo 5. Farei tudo o que você está me dizendo. Note aqui a completa submissão, a total obediência da moabita. Vemos em Ruth um espírito submisso, algo fundamental à verdadeira feminilidade. Uma mulher rebelde, áspera, grosseira, insubmissa, é tudo quanto é contrário ao padrão bíblico. Da mesma forma, uma igreja deve estar totalmente submissa, sujeita a Jesus, marido de sua amada esposa. Podemos tirar excelentes lições do caráter de Ruth para a nossa vida cristã. Nós fomos lavados pelo sangue precioso do Cordeiro. A nossa salvação custou muitíssimo ao nosso parente remidor. Consequentemente, nós somos chamados a espalhar o seu aroma, o seu bom perfume. A beleza de Cristo deve ser vista em nós, pois nós estamos revestidos dele. Quando as pessoas nos veem, elas deveriam ver Jesus. Os nossos olhos devem ter a pureza dos olhos de Jesus. A nossa língua deve ser edificadora, como era a língua de Jesus. As nossas obras devem ser tais que glorifiquem a Cristo, nosso Senhor. O nosso encontro com Jesus deve ser diário, devemos descer a eira diariamente para estarmos com Ele. A todo custo, devemos evitar seguir ensinos e modismos que nos afastem dos nossos olhos serem fitos nele. Devemos ter os nossos olhos fixos no Senhor. Devemos viver aguardando a hora do casamento do Cordeiro, estando prontos a qualquer momento para abraçá-lo. Amém, irmãos? A prova que estamos vivendo no seu aguardo é a nossa obediência. A prova que estamos vivendo no seu aguardo é a nossa busca por pureza. Como João diz, aquele que tem essa esperança
purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A jovem Ruth é um excelente exemplo de noiva de Cristo, sobretudo pela sua obediência à autoridade que estava sobre ela, no caso dela, Noemi. Hoje a autoridade que está sobre mim e sobre ti é Cristo, nosso Senhor. Cabe a nós obedecê-lo. Em nome de Jesus, amém.